Olá, amantes de neuro! Aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando Neuro a gente fala sobre neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. E a aula de hoje a gente vai falar sobre bipolaridade. Mais específico, a gente vai falar sobre o transtorno bipolar do tipo 1. A gente vai falar sobre todos os transtornos bipolares de todos os tipos, mas eu queria separar em várias aulas para não ficar uma aula muito longa e muito complexo de fazer. Mas eu vou fazer uma aula também um pouco mais diferente. Eu vou falando diretamente com vocês. Não vai ser tanto slides para também não perder o raciocínio. Mas vamos falar sobre o transtorno bipolar tipo 1. O que é o transtorno bipolar? Transtorno bipolar, em geral, é uma alteração de humor. A pessoa tem oscilações de humor. E o que é importante a gente falar? Todos nós temos alterações de humor. Às vezes você está mais feliz, às vezes você está mais triste, aconteceu um problema. Qual é a diferença, Raíssa, de um transtorno bipolar para as nossas alterações hormonais emocionais normais? O que acontece é, essas alterações emocionais normais, nossa, são curtas ou por situações específicas. Por exemplo, acordei, estava tudo certo, estava tudo normal, acordei animada, fiz minha atividade física, então tô com energia lá em cima e tudo mais. Cheguei no meu escritório, nossa, tem um problema, aconteceu isso, uma reunião, uma coisa que não saiu tão inesperada. Fiquei triste de novo. Aí eu cheguei em casa com as minhas filhas e já voltou a energia, já fiquei feliz de novo. Isso é normal. Ter alterações, oscilações de humor são normais. Quando que isso passa a ser uma patologia, passa a ser um transtorno de humor? Quando essas oscilações de humores ficam por mais tempo, sejam recorrentes. Então, por exemplo, a gente vai ver que o transtorno bipolar tipo 1 é caracterizado pelo menos um episódio de mania depois, um episódio depressivo. O que é esse episódio de mania? A gente vai ver os sintomas do episódio de mania, mas a pessoa ela tem que apresentar esse episódio de mania por pelo menos uma semana. Ela fica uma semana agitadaça, nada influencia a mania dela. E aí depois ela vai e fica no sintoma depressivo por muito tempo. E sem causa específica. Não é assim, por exemplo, eu ganhei um presente que eu tava querendo há muitos e muitos tempos e era meu sonho aquele presente e eu fiquei em mania por conta da reação daquele presente que eu ganhei, que era essencial para mim na hora, que eu queria, que eu gostaria, e depois, tipo assim, tudo bem, passou, fiquei feliz, óbvio, mas passou. Não, a pessoa sem alguma coisa específica, ela já começa a ter esses episódios de mania e depois episódios depressivos também sem nenhuma causa específica. Então, isso que diferencia. O transtorno bipolar é quando essas alterações de humor, além de ser recorrente, ser por mais tempo, não ser tempos curtos, ela ainda assim, ela é sem uma causa específica. Já as nossas oscilações de humor normais, elas são relacionadas com a gente ter essas oscilações por algumas causas específicas e por períodos curtos. Então, acordei mal, mas depois melhorei, depois piorei, então por períodos mais curtos. Basicamente é isso que vai caracterizar essa diferença. Mas o que é importante a gente falar? O transtorno bipolar, em geral, todos os tipos de transtorno bipolar, eles estão entre 20 a 30 vezes mais chance de dar suicídio nas pessoas. Então, as pessoas que apresentam esse transtorno bipolar, elas têm 20 a 30 vezes mais chances de morrer por suicídio. Além disso, isso daí dá mais ou menos 1/4 dos suicídios mundial. Além disso, elas têm uma maior mortalidade por conta de doenças cardiovasculares. A gente vai ver e também tem uma aula falando sobre medo e tudo que isso desencadeia no corpo, mas esses episódios de manias e episódios depressivos têm alterações não só mentais, não é só assim, eu estou triste, eu estou feliz, não. O meu organismo, ele também sente essas alterações por isso. Então, aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha frequência respiratória, eu tenho mais disponibilidade de oxigênio, de glicose, meu fígado trabalha mais. Então, acaba que todas essas alterações influenciam na minha saúde cardiovascular. E o que acontece é que, como a pessoa passa por esses períodos e é por muito tempo, por muitos anos, a vida inteira, e não é períodos curtos disso, é períodos prolongados, uma semana, 2 semanas, minha saúde cardiovascular não fica tão efetiva, então minha mortalidade é maior também por conta do meu sistema cardiovascular. Beleza, Raíssa, entendi. Então eu entendi que vamos falar agora do tipo 1. A bipolaridade do tipo 1, ela está caracterizada por pelo menos um episódio de mania e depois depressivo. Esse episódio de mania, ele está relacionado que tem que ser pelo menos uma semana desse episódio.
Então, o que acontece? Eu tenho uma semana de sintomas, como eu tenho uma energia extremamente alta. Sabe aquela pessoa que ela tá extremamente agitada, acelerada, tem uma impulsividade, aquela pessoa que sai comprando a casa inteira, vai na loja e começa a comprar e fica aquela pessoa realmente impulsiva. Isso é a bipolaridade, que tá no episódio de mania. A gente fala de mania, é aquele período que tá eufórico, vamos assim dizer, eufórico. Então ela tem uma fala acelerada, ela às vezes é difícil de você compreender essa pessoa. Ela tem essa impulsividade, não pode ficar comprando exageradamente. Tem excesso de energia, tem falta de. Não é falta de sono, não tem a necessidade de dormir por muito tempo. Então não é a insônia, aqui é um pouco de diferente. A insônia é você ter a falta de sono. Eu não tenho sono. A hipomania, ela tá tão acelerada, ela tá tão assim nesse fluxo acelerado, que acontece que ela não tem a necessidade de dormir. Entendeu? Não é que a pessoa às vezes tem sono, não, ela tem a necessidade de dormir porque o pensamento dessa pessoa é extremamente acelerado. O pensamento dessa pessoa, ela tá falando, sabe quando ela fala tudo, você não consegue nem às vezes entender, porque ela tá falando, só que o pensamento dela tá tão acelerado que ela já engoliu 3 palavras para frente. Então, o episódio de mania é basicamente isso. Além disso, tem muita irritabilidade. Por conta dessa euforia, a pessoa fica muito irritada. Então, às vezes ela tá tão eufórica e tem uma pessoa do lado dela que tá tão tipo assim, lenta. E ela se irrita que a pessoa fala assim, meu Deus, tipo, assim, vai, vamos. Ela tá muito agitada e ela quer que todo mundo acompanhe essa agitação dela. Então, isso é o episódio de mania. Mas é seguido por um episódio de depressão. Depois da mania, que geralmente dura uma semana, no tipo 1, vem seguido o episódio depressivo. Esse episódio depressivo é diferente de depressão maior, tá? A gente tem que identificar isso daí. Mas o episódio depressivo é sintomas de tristeza profunda, às vezes sem ter uma causa específica para essa tristeza profunda. A gente tem um episódio de cansaço, fadiga, falta de energia, falta de motivação. Aquela pessoa que você fala assim, não, vamos sair, nada alegra ela. Aí vem esse episódio de depressivo. E aí, o que acontece? Vamos entender por que tudo isso acontece. A gente já falou nas outras aulas sobre o nosso centro do medo, sistema nervoso simpático, sobre essas partes emocionais e alteração da nossa parte emocional, mas a gente tem algumas estruturas que também vão estar relacionadas com a nossa parte da nossa bipolaridade, das pessoas que têm bipolaridade. Então, uma das estruturas que vão estar relacionadas com o tipo 1, bipolar tipo 1, é o nosso córtex pré-frontal. A gente já falou sobre o córtex pré-frontal, que ele está relacionado com a nossa tomada de decisão, com o nosso planejamento, com a nossa organização, com a nossa memória de trabalho. Ele está relacionado disso, mas os episódios de bipolaridade também está relacionado com a nossa regulação emocional. Então, a gente tem uma inibição do nosso córtex pré-frontal, onde eu não vou conseguir ter essa regulação das nossas emoções e da tomada de decisão. Então, uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade, por exemplo, você acabou de chegar aqui para mim, na minha sala, no meu escritório, e falou para mim uma notícia que não foi muito adequada, que não foi muito boa, e que eu fiquei triste. Beleza, abaixou ao meu emocional. O que acontece é que se chegar outra pessoa que não tem nada a ver com esse assunto, eu tenho uma capacidade de julgamento, de uma tomada de decisão e uma regulação emocional, onde eu vou chegar e falar assim, não, essa pessoa não tem nada a ver com esse problema meu. Esse problema meu é meu. Vamos agora, viro para essa pessoa, esquece esse problema por enquanto e trata normal esse problema. Essa outra pessoa. A pessoa com bipolaridade, como ela tem um córtex pré-frontal disfuncional, o que pode acontecer é que ela, quando ela tá nesse episódio, vamos supor, de depressivo, ela não tá nem aí pra ninguém. Ela não tem essa labilidade de pensar assim, nossa, essa pessoa não tem nada a ver com, tipo assim, com o que eu tô passando, com o meu problema, com isso, deixa eu tratar ela normal, e aí o meu problema é meu e eu me viro. Ela não tem isso. Então, ela tem essa dificuldade por conta do córtex pré-frontal. Então, esse desequilíbrio tem essa falta de controle da pessoa. Além disso, a nossa amígdala. A nossa amígdala é o nosso centro das nossas emoções e o nosso centro do medo. Tem uma aula também falando sobre a amígdala, sobre medo, sobre cortisol e como isso é importante. Mas o importante é a gente falar que quando a gente está no episódio principalmente de mania, a gente tem uma ativação excessiva dessa amígdala.
E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa ativação excessiva, a gente vai ter uns episódios onde a pessoa está tão agitada que quando ela começa a ter muito medo. Então, essa amígdala ativada excessivamente, além disso, depois, quando ela desativa, ela vai reduzir ali a ativação do hipocampo. Eu preciso que vocês, para entender essa parte da amígdala, vocês assistam a aula da amígdala, senão essa aula vai ficar muito grande. Mas a amígdala vai conectar algumas áreas do nosso cérebro, hipocampo, córtex pré-frontal e a nossa amígdala com o nosso sistema nervoso simpático, onde ela vai ativar o medo. O que acontece? Quando a gente está em episódios de mania, a amígdala está muito ativada. E essa ativação vai descompensar quando eu estou num processo depressivo. Então, não é só em relação ao medo, mas como a amígdala regula as nossas emoções, essa alteração e essa descompensação de quando ela está muito ativada e de quando ela está pouco ativada, o que vai acontecer é que essas alterações aqui, ela perde a labilidade emocional. Ela perde a capacidade de entender, porque como que eu vou conectar com o meu córtex pré-frontal que está totalmente disfuncional, e como que eu vou conectar com tudo isso, identificar que tudo isso tá, como que eu vou julgar essa situação. Então, tá alterada. E além disso, outra área relacionada é o nosso hipocampo, onde a gente pode ter alterações no tamanho do hipocampo e também na função do hipocampo. O hipocampo está relacionado com a nossa memória emocional, com a nossa memória de longo prazo. E aí, o que pode acontecer é que esse volume do hipocampo possa ter episódios depressivos maiores. Beleza, Raíssa? E aí, o que acontece com essas pessoas? Com a bipolaridade do tipo 1. A bipolaridade do tipo 1, ela vai ter esses sintomas de mania pelo menos uma vez na vida. Então, a gente fala, tipo 1, ela tem um episódio de mania na vida seguido por episódios depressivos. Raíssa, mas é muito difícil identificar isso. Sim, por isso que transtorno de bipolaridade, qualquer um dos transtornos, você precisa ter pelo menos 2 anos para você conseguir fazer o diagnóstico. Porque é muito difícil, a pessoa pode passar 15 anos da vida dela em sintomas depressivos e você confundir a bipolaridade com o sintoma depressivo. Só que aí depois de 15 anos, e você tá ali tratando ela como depressão, ela apresenta esse episódio de mania. Aí ela fica uma semana em mania. E aí o que você achava que era depressão era uma bipolaridade. Então, a dificuldade de você identificar a bipolaridade da depressão é porque, às vezes, a pessoa não apresentou esse sintoma de mania. E se ela não apresentou esse sintoma de mania, você vai tratar como depressão. Por isso, eu vou deixar um PDF aqui embaixo, um quadro, onde a gente tem alguns sintomas que caracterizam a diferença de depressão e bipolaridade, porque a gente tem algumas diferenças de um para outro em relação tipo, a insônia, outra dificuldade de dormir. Mas eu vou deixar isso daí. Essas diferenças de depressão e bipolaridade e até porque a gente tem que também diferenciar a questão de outras patologias. TDAH, a pessoa com bipolaridade, às vezes o pensamento dela tá tão acelerado, se ela tá em mania, ela tá com o pensamento tão acelerado que ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de memória, ela tem dificuldade assim de aprender alguma coisa, mas não significa que ela tem o TDAH. Às vezes ela tá em um episódio de mania prolongado. Se ela tá nesse episódio de mania há 3 meses, às vezes você vai achar assim, nossa, ela tem TDAH, e não é o TDAH. E às vezes você tá achando que ela tem depressão, e não é depressão, é mania. Então, a bipolaridade, ela precisa desse diagnóstico um pouco mais longo, esse trabalho um pouco mais longo, pra gente realmente identificar, e a gente precisa identificar esses sintomas separados. Mas, importante, igual eu falei na aula da amígdala, a gente está construindo um prédio. Para a gente construir esse prédio e para essas estruturas se sustentarem, a gente precisa da base. A gente precisa dos andares de baixo bem forte. Então, eu preciso que vocês vejam a aula de sistema límbico, eu preciso que vocês vejam a aula sobre medo, sobre a amígdala, sobre a nossa aula sobre emoção, para a gente chegar hoje em dia e falar assim, olha, acontece isso, eu vou ativar a minha amígdala, e aí você já vai saber o que vai ativar a amígdala vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, então a pessoa vai ficar mesmo mais agitada, e aí você vai entender por que pode ter problemas cardiovasculares, o porquê que a pessoa pode ter mais chance de ter suicídio. A próxima aula a gente vai falar da bipolaridade do tipo 2, entender qual é a diferença da bipolaridade tipo 1 para a bipolaridade do tipo 2, e depois a gente vai ver borderline e os outros tipos. Tudo bem? Um beijo, até a próxima aula!